Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Unity 3D aqui na Equilibre Cursos. Hoje nós vamos continuar o joguinho de Pong, né? Tutorial básico de criação de jogos. E hoje nós vamos tratar da movimentação de um dos personagens, né? Dos players. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse player aqui, esse bastão branco, ir para cima e para baixo. Basicamente é só isso. Mas não se preocupem, vai ter bastante explicação aqui do que acontece na programação e tal. Primeiro de tudo, vamos criar uma pasta onde vão ficar os scripts, né, do jogo. Então aqui, selecionando a pasta Assets, aqui na esquerda, deixa eu aumentar um pouquinho, pronto. Eu clico aqui com o botão direito do mouse, na direita, Create Folder. Esta pasta vai se chamar Scripts. Dou 2 cliques nela para entrar. Botão direito do mouse. Create. E nós vamos trabalhar com C#. Então eu vou criar aqui C# Script. Vou dar o nome dele, Jogador, para ficar bem fácil para a gente identificar as coisas. Mas antes de trabalhar no script, eu preciso fazer algumas coisinhas aqui. Na verdade, uma coisinha só no meu jogador. Então eu vou selecionar ele ou pela cena ou pela hierarquia. E depois que eu selecionar o objeto, você vai ver aqui na janela Inspector, na direita, as propriedades dele. E um botão, Add Component. Vamos adicionar um componente a esse jogador por aqui. Então clico em Add Component. Venho em Physics 2D, que essa opção nos dá algumas coisas relacionadas à física, né, para jogos em 2 dimensões. E vamos selecionar Rigid Body 2D. O Rigid Body dá a possibilidade de fazer o nosso jogador, ou qualquer coisa no nosso jogo, ter propriedades físicas. De física, aliás. Então, gravidade, drag, que é fricção, bom, não é fricção, mas enfim, é mais ou menos assim, fricção, o quanto que a gravidade afeta e por aí vai. Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui porque esse tutorial é básico. As únicas coisas que eu vou fazer nesse caso, no Rigid Body 2D, é selecionar Fixed Angle, que daí, selecionando isso, a rotação do jogador fica travada, então ele não vai sair rodando pelo jogo. E também aqui em Gravity Scale eu vou colocar 0, porque eu não quero que o meu jogador seja afetado pela gravidade. Então esse é o ponto inicial, isso é o que a gente tinha que fazer antes de mexer em qualquer coisa do script. Agora a gente vai mexer no script. Para editar o script você só precisa ir até ele, aqui, ou clicar com o botão direito nele e aí selecionar Open, ou simplesmente clicar 2 vezes nele aqui. E ele vai te levar, no meu caso, por exemplo, para o MonoDevelop, que é esta tela. E aqui no MonoDevelop nós podemos programar. Então, para começo de conversa, nós precisamos declarar algumas variáveis. Como esse não é um tutorial de programação, eu vou explicar bem por cima como é que funciona uma variável. Uma variável é alguma coisa, alguma referência que pode ter um valor. Por exemplo, pensa numa garrafinha de suco de 200 ml. Então a variável é garrafinha de suco e o suco lá dentro é o conteúdo dessa variável, é o valor dela. Então vamos supor que essa garrafinha, a variável, tenha o valor 100. Então está na metade. Eu posso pegar isso e fazer aqui na programação, por exemplo, se garrafinha de suco for menor que 200, então vá comprar suco. Então eu faço a verificação da variável, garrafinha de suco, eu vejo qual que é o valor dela, e a partir desse valor eu tomo uma ação. A lógica de programação é por aí também. Não é limitado a isso, mas isso foi só para dar uma explicada bem por cima do que é e como funciona uma variável. Uma variável é uma referência. A gente declara ela e depois mais tarde no código a gente pode puxar ela, alterar o valor, usar o valor esse pré-programado ou não, e por aí vai. Vamos lá, vamos declarar variáveis então. Vamos
declarar variáveis. Primeira variável que eu vou declarar, aliás, as duas primeiras têm referência às teclas do meu teclado. Vou declarar ela de um jeito especial ainda. As duas primeiras já vão ser de um jeito especial, que é o jeito public. Quando eu declaro uma variável e deixo ela pública, que é isso que significa public, quer dizer que eu vou poder mexer nela lá no Unity, no Inspector. E eu já vou mostrar isso para vocês. Que tipo de variável que eu vou declarar aqui? Keycode. Que quer dizer que é uma variável que mexe com as teclas do seu teclado no computador. E eu preciso dar um nome para essa variável, nesse caso, cima, que é para quando o meu personagem vai mexer para cima, que eu vou fazer. Vou declarar mais uma variável no mesmo esquema, public, keycode, baixo, que vai tratar do meu personagem indo para baixo. Agora eu preciso declarar mais 3. Uma delas é a velocidade na qual o meu personagem vai se mexer. E eu vou deixá-la pública também porque eu quero mexer nela no Inspector. Eu não quero ter que vir para o código toda hora para alterar essa velocidade. Então vou declarar ela pública. Vai ser do tipo float, que aceita decimais e por aí vai. Existe uma variável específica decimal, mas eu vou trabalhar com float, que é ponto flutuante. Vou dar um nome para ela de velocidade, para ficar bem explícito o que é. E agora eu preciso fazer mais duas que vão ser muito importantes para verificação se eu estou apertando para cima ou para baixo. Eu vou colocar elas públicas. Essas duas não precisam ser públicas. Mas eu vou colocar elas públicas para aparecerem no Inspector e para eu poder demonstrar como é que funciona. Então eu vou declarar public. Caso você queira que não seja pública, você põe private. E aí o tipo da variável e o nome. No meu caso, como eu falei, eu quero que seja pública para que apareça lá no Inspector. Então põe public. Vou dar o tipo, que é booleano, que tem dois valores, verdadeiro ou falso. E vou dar um nome para ela, indo cima. Que ele vai verificar se o meu personagem está indo para cima, se eu estou apertando para cima. Mais uma, no mesmo esquema, public bool, indo baixo, que vai identificar se eu estou apertando para baixo. Então todas as variáveis que eu vou usar agora estão declaradas. Vamos para o código. Aqui em update, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele. Se o jogador estiver apertando para cima, então o valor da variável indo cima vai ser verdadeiro. Se não, vai ser falso. Como é que eu vou fazer isso? If, né? Vou começar uma condição. Então, if. E aí, como é que eu chamo as teclas para verificar se o jogador está apertando a tecla? Fácil, ó. Input, ponto, get key. O que eu quero que ele veja? Se está indo para cima, não é? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar que ela é a minha variável cima, que está aqui. Então, eu vou chamar essa variável cima. If input get key cima, fecho parênteses. Então, se o jogador estiver apertando a tecla para cima, faça alguma coisa. Vou abrir chaves e fechar chaves aqui, porque este é o espaço onde eu vou colocar o código da minha condição. É sempre entre chaves. Lembre-se sempre de abrir e fechar as chaves direitinho. Então, se eu estiver apertando para cima, como é que eu falei antes? A minha variável indo cima vai ser verdadeira. Então, chamo a variável indo cima igual true, que significa verdadeiro em inglês. Se ele não estiver apertando para cima, então indo cima vai ser falso. Então, else, se não estiver apertando para cima, abro chaves, fecho chaves. E aqui dentro das chaves eu vou colocar indo cima
false, que é falso. Então a gente tem aí já uma verificação de se o jogador está apertando para cima. Se ele estiver apertando para cima, então a variável indo cima vai ter o valor verdadeiro. Se ele não estiver apertando para cima, a variável indo cima vai ter o valor falso. Então a gente vai fazer agora a mesma coisa para baixo. If input.getKey baixo, que é esta variável aqui em cima, ó, public code baixo. Se ele estiver apertando para baixo, fecho os parênteses, abro chaves, fecho chaves, e dentro das chaves eu vou escrever indo baixo igual true. Se ele não estiver apertando para baixo, indo baixo vai ser falso. Então, else, abro chaves, fecho chaves, dentro das chaves escrevo indo baixo false. Primeira parte do código está feita. Mas isso aí só identifica se ele está apertando para cima ou para baixo, e aí coloca o valor das variáveis indo cima e indo baixo como verdadeiro ou falso. Por enquanto não faz nada. Agora eu vou colocar as condições para que o nosso personagem, o nosso jogador realmente se mexa. E eu não fiz isso no update porque é muito importante. Eu vou trabalhar com o velocity do rigid body. O velocity do rigid body é física. E para trabalhar com física, a gente usa outra coisa, não é o update. A gente usa fixed update. Então crie essa linha também, void fixed update. A gente está chamando uma função fixed update. Abro chaves, fecho chaves. E dentro das chaves a gente vai fazer o nosso código. Por que física eu tenho que fazer fixed update? A física do Unity trabalha de um modo independente do resto. Não é bem independente, mas assim, ela tem as próprias regras, vamos dizer assim. O update, a função update é chamada a todo frame. Todo frame por segundo chama um update. Então, se o seu jogo estiver rodando a 60 quadros por segundo, o update é chamado 60 vezes por segundo. Se o seu jogo estiver rodando a 30 quadros por segundo, o seu update é chamado 30 vezes por segundo. No Fixed Update, não é assim. Ele é chamado 50 vezes, eu acho que me lembro bem, se eu me lembro bem, é 50 vezes por segundo, independente da sua taxa de quadros por segundo. Ou seja, ele tem a própria taxa de quadros e é sempre constante. E isso é muito importante. Esse negócio de ser sempre constante. Para a gente trabalhar com física, a gente tem que ter uma coisa constante. Porque senão, se eu tiver a 30 quadros por segundo, ele funciona de um jeito. Se eu tiver a 60 quadros por segundo, ele funciona de outro. Então, aqui dentro, no Fixed Update, eu vou verificar aquelas variáveis que eu mexi agora. Indo cima e indo baixo. Vamos às condições. If indo cima for igual a verdadeiro, abro chaves, fecho chaves. Agora, nota a diferença. Aqui eu estou usando dois sinais de igual e aqui um só. A questão é que aqui eu estou fazendo uma comparação. E aqui eu estou setando um valor. Eu estou definindo um valor. Então, quando você define, é uma regra meio geralzona, tá? Mas quando você define, você usa um sinal de igual. Quando você compara, você usa dois sinais de igual. Certo? Então, se a variável indo cima for verdadeira, quer dizer que o meu jogador está querendo, né, o jogador está querendo que o personagem lá, o retângulo branco, suba. Então vamos fazer ele subir. Se for verdadeira essa variável, a gente vai chamar o rigid body. Lembra que eu coloquei um rigid body 2D? Então a gente chama ele, rigid body 2D, muito importante. A gente está trabalhando com um jogo 2D
e nós colocamos um Rigid Body 2D no personagem. Então eu vou chamar Rigid Body 2D. E vou mexer na velocidade dele. Rigid Body 2D.velocity vai ser igual a alguma coisa. Agora, a velocidade do Rigid Body trabalha num vector 2, nesse caso, né? Porque é Rigid Body 2D. Então ele tem um X e o Y. Ah, você não pode então colocar simplesmente o Y aqui e modificar ele? O Unity não vai deixar porque a gente está trabalhando com C Sharp. C Sharp é meio fresquinho com o negócio. Mas é simples, não tem grilo. Se fosse JavaScript, eu podia simplesmente fazer .y aqui e mexer nisso. Mas aqui a gente tem que fazer desse jeito. Rigid Body 2D.velocity, a gente vai mexer em toda a velocidade. Vai ser igual a, como eu falei, é um vector 2. Então eu tenho que falar para ele, você vai mexer na velocidade desse Rigid Body baseado num vector 2 que eu vou passar para você. Então vamos criar um vector 2 para passar para ele, new vector 2, e vamos dar um valor. Aliás, dois valores, que é um valor no eixo X e no eixo Y. O eixo X é o horizontal, eu não quero mexer nele, então eu vou colocar 0 mesmo. O eixo Y é o vertical, ou seja, para cima e para baixo. Então aqui eu vou colocar, o que eu vou chamar? Aquela variável, essa variável aqui, ó, public float velocidade. E é bom ser do tipo float, porque vector 2 trabalha justamente com float. Então é só eu escrever aqui agora, velocidade. Ponto e vírgula. Pronto. Então se eu apertar para cima agora, ele vai fazer com que a velocidade do meu Rigid Body 2D seja positiva, né? Aliás, seja de acordo com a variável velocidade, e ele vai para cima. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa para ir para baixo. O que eu posso fazer aqui? Else, if, indo baixo for verdadeiro, for true, abro chaves, fecho chaves, vamos escrever dentro dessas chaves. Se indo baixo for true, se for verdadeiro, então eu quero que a velocidade dele seja negativa e ele vai para baixo. Rigid Body 2D ponto velocity é igual new vector 2 0 no eixo X e menos velocidade no eixo Y, porque vai ser um valor negativo, vai ser um valor para baixo. Eu quero que ele faça o contrário de velocidade, porque senão eu posso apertar no teclado para cima e para baixo e nos dois casos ele vai para cima. Então coloque um sinal de menos aí na frente do velocidade. E se eu não estiver apertando nem para cima nem para baixo, eu preciso ter um valor. Porque senão eu vou apertar o botão, ele vai setar a velocidade e o meu personagem vai se mexer sem parar. Então eu tenho que falar para ele assim, ó. Quando eu não estiver apertando nenhuma tecla, você faz a velocidade desse Rigid Body ser 0. Então ele vai parar de se mexer. Vamos fazer isso. Se for para cima é verdadeiro, mexe para cima. Se não, se para baixo for verdadeiro, mexe para baixo. Se nenhuma das duas condições for atendida, se eu não estiver mexendo nem para cima nem para baixo, else, abro chaves e fecho chaves. E dentro das chaves vamos colocar Rigid Body 2D ponto velocity igual new vector 2 e eu posso colocar 0 e 0 para o eixo X e para o eixo Y. E está feito. O script está pronto. Bem simples, fácil, mas eu preciso explicar uma coisa. Você pode estar se perguntando, mas por que você não colocou então o if input.getKey lá embaixo no fixed update? Porque essa condição de buscar uma tecla no teclado, ela precisa ser feita no update. Ela precisa estar em sincronia com os quadros por segundo. Porque se eu fizer no fixed update,
Vamos supor que o meu jogo funcione a 30 quadros por segundo e o Fixed Update funciona a 50. Você está vendo que está fora? Eu faço a verificação da tecla a 50 quadros por segundo no Fixed Update, só que o jogo roda a 30. É difícil explicar, mas se eu colocar esse if input.getKey dentro do Fixed Update, de vez em quando não vai funcionar a tecla. De vez em quando o Unity não entende que eu estou apertando a tecla. Porque tem essa diferença de quadros por segundo. E como há uma verificação constante se eu estou apertando ou não, acontece isso. Se eu usar a variável indo cima ou indo baixo, não tem problema, porque ela vai estar sempre setada de um jeito depois que eu aperto uma tecla. Como eu falei, é um pouco difícil explicar, mas tem propósito isso, de eu colocar a verificação da tecla no update e embaixo eu trabalhar com a velocidade, no fixed update. Por causa da física e por causa desse negócio que eu falei. Colocar input get key no fixed update vai fazer com que o seu jogo de vez em quando não detecte que você está apertando a tecla. Mas vamos lá, terminamos a parte do código, vamos voltar para o Unity. Agora que terminou a parte do código, eu preciso colocar esse meu script no meu jogador, né? Então o meu jogador está aqui. Você pode selecionar o seu jogador pela hierarquia ou pela cena. E aqui na direita vai aparecer as propriedades dele, né? E você pode puxar esse script, clicar nele e arrastar até aqui a janela do Inspector, que ele vai ser adicionado aqui. Ou, deixa só eu tirar para mostrar, você pode clicar no script e arrastar até a hierarquia, até ficar azulzinho aqui no jogador. Deixa só, eu não tenho nada selecionado, tá vendo? Mas eu clico e arrasto o meu script até o jogador na hierarquia e ele está azulzinho. Então, automaticamente, ele colocou o script no jogador. Agora a gente só precisa terminar de configurar umas coisinhas aqui. Olha as variáveis que eu deixei públicas aqui, ó. Cima, baixo, velocidade, indo cima e indo baixo. Vamos configurar cima. Qual tecla que vai ser que eu vou apertar que vai fazer o meu personagem ir para cima? Nesse caso pode ser seta para cima, seta para baixo. Na verdade pode ser qualquer uma. Vamos no padrão atual de WASD hoje. Para cima é W. E aqui para baixo, na variável baixo, ó, se eu clicar em None, eu vou colocar a letra S do meu teclado. Perfeito. Velocidade. Velocidade com que vai se mexer o meu personagem. Vamos começar com uma velocidade de 3. Aperto Enter. Perfeito. Vamos dar play agora aqui no jogo. Vamos testar. Eu aperto W. Meu personagem vai para cima. Solto. Meu personagem para de andar. Aperto S. Meu personagem vai para baixo. Solto e ele para de andar. E presta atenção aqui na direita, ó, no Inspector, nas propriedades do jogador. Olha as variáveis indo cima e indo baixo. Vou apertar para cima. Está selecionado indo cima. Soltei, não está mais selecionado. Então essa é a verificação, ele está detectando certinho. Vou para baixo, selecionado. Solto para baixo, não está selecionado. Isso que eu falei, nem precisa estar pública essas variáveis, mas eu queria mostrar isso. Se eu vier no código, no script, e trocar aqui, ó, public, de indo cima e indo baixo para private, e aqui também private, e salvar esse script, lembre-se sempre de salvar, voltar para o Unity, as variáveis somem. Mas ele continua funcionando perfeitamente. Vou até parar e dar play de novo para você ver. Não estão mais aqui as variáveis indo cima e indo baixo. Mas a verificação está sendo feita perfeitamente. Aperto S, W, vai para cima e para baixo normal. Né? Então tem coisas que a gente deixa pública, variáveis que a gente deixa pública para facilitar a vida, para a gente mexer aqui no Inspector. E tem variáveis que pode deixar privada mesmo, que a gente não vai precisar mexer em nada. Agora aqui na velocidade eu posso mudar de 3
para 9. Dá play. E meu personagem está mais rápido, tá vendo? Isso que é bom de deixar variáveis públicas. Esse é o lado bom. Mas lembre-se, sempre que você for fazer uma modificação nas variáveis aqui no Inspector, não só nas variáveis, tem muita coisa, praticamente tudo. Não é praticamente tudo, tem coisa que não se aplica ao que eu vou falar. Mas muita coisa que você mexe aqui no Inspector, muita propriedade que você pode mexer, de read body, de script, do que for, mexer aqui, enquanto o jogo estiver rodando, ela vai valer só para esse episódio que o jogo está rodando. Por exemplo, eu estou rodando meu jogo no Play, a velocidade está 9. Eu mexo para 3. Funcionou, meu jogador está mais lento, mas a hora que eu mandar parar aqui o jogo, a variável voltou para 9. Então modifique suas variáveis, modifique as propriedades no Inspector enquanto o jogo não estiver rodando. A não ser que você queira fazer testes. Aí você roda o jogo, faz as mudanças, anota os valores das coisas que você fez, das mudanças, para o jogo e depois faz as modificações permanentemente. Mas é importante lembrar, enquanto o seu jogo estiver rodando, essas modificações não vão ser salvas. Tá? Então eu vou ficando por aqui nesse episódio, espero que vocês estejam gostando. No próximo, provavelmente, a gente vai pôr aí uma limitação no espaço, porque agora, enquanto roda, o meu jogador vai infinitamente para cima ou para baixo. Tem que ter uma limitação para isso, né? A gente vai trabalhar com esse pedaço, provavelmente, no próximo, tá? É isso aí. Aquele abraço e até o próximo.